Olá, Eduardo. Olá, Sara. É um prazer estar aqui contigo e podermos conhecer-nos um pouco melhor. Olha, o Eh, prazer é meu, conhecer-te e poder conversar um bocadinho contigo. Não sei se queres começar tu por te apresentar ou começo eu. Pode ser como queiras, é indiferente. Então, Eh, diz-me. Então, olha, chamo-me Eduardo Faria, tenho 55 anos, tive, tenho uma origem bastante humilde, eh, comecei a trabalhar muito jovem, não na área do teatro, eh, uma coisa que hoje seria eventualmente crime, e tive que estudar à noite. Comecei por estudar Administração e Comércio, depois fui para a tropa, cumpri serviço militar obrigatório, quase 2 anos, porque apanhei mesmo aquela fase de redução do tempo, serviço obrigatório, mas como eu estava numa tropa especial, que eram os paraquedistas, e tive que fazer quase 2 anos, 22 meses. Hum, Nasci no Porto, vim viver para a Póvoa, o teatro era um sonho muito antigo. Depois tive a oportunidade, faço parte de uma associação da direção, sou o presidente de uma associação que tem uma companhia de teatro. Começamos com amadores, fui desenvolvendo esse gosto, fui procurando formar-me de maneira informal e mais recentemente inscrevi-me num mestrado de Gestão Artística e Cultural que não terminei porque não apresentei a dissertação. Agora acho que se chama pós-graduação. Na altura Sim, sim. o certificado que me deram era de especialista. Fiquei especialista, que é uma coisa que a mim me apraz bastante ser especialista de alguma coisa. E pronto, basicamente é assim muito rapidamente. Não sei se tens curiosidade de saber mais alguma coisa, mas tenho 3 filhos. Um deles entrou este ano para a Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa, o que é uma boa dor de cabeça para quem vive na Póvoa de Varzim, que é onde eu vivo. Mas sim, sou uma pessoa simples e fácil de se conhecer. Olha, eu também tenho origens humildes, tenho um percurso diferente do teu, sou um pouco mais jovem, tenho 45 anos. Temos aqui uma coisa em comum. Eu sou arqueóloga de profissão e toda a vida trabalhei em arqueologia, mas fui investigadora e fui também professora. Depois, já em 2021, fiz uma mudança muito grande na minha vida e comecei a trabalhar na Escola Superior de Comunicação Social e agora dedico-me mais à comunicação. Mas aquilo que nós temos em comum é a associação. A palavra associação é sempre uma coisa que é muito querida para mim, porque eu comecei a fazer arqueologia muito antes de ir para a faculdade, miúda, criança, com 12 anos, através do movimento associativo, porque era uma coisa que havia muito em Portugal, nos anos 90, e que eu acho que desapareceu bastante. E, e, e foi através da associação, era uma associação de arqueólogos amadores, que eu comecei a trabalhar em arqueologia e tive o privilégio de descobrir a minha paixão e depois realmente foi sempre tudo muito fácil, porque eu já sabia o que queria estudar na faculdade e tive sempre o apoio dessa associação, que estava próxima de universidades e então eu tive muita ajuda desse ponto de vista e uma ajuda voluntária, porque eram pessoas que gostavam de arqueologia, não eram arqueólogos, mas que eram muito entendidos, sabiam imenso do assunto, e isso é uma coisa que me orgulha muito no meu percurso. E eu sempre estive ligada a associações, depois mais tarde liguei-me a associações culturais, trabalhei bastante com uma associação cultural que eu gosto muito e ainda continuo a fazer parte da direção, que é a Palha de Abrantes, e nós sempre fizemos coisas muito engraçadas. A Lourdes, que é a diretora, que é uma pessoa sensacional, e também me juntei a uma associação de defesa do Tejo, que é um rio que passa mesmo em frente à minha terra, Vila Nova da Barquinha, e foi o rio onde eu aprendi a nadar
E então eu senti que tinha essa missão de defender o meu rio, coitado, que é muito atacado, infelizmente. E é esse um pouco o meu percurso. Portanto, é um percurso essencialmente académico. E depois, dentro da academia, eu decidi recentemente que, em vez de fazer investigação, me ia dedicar a contar histórias sobre a investigação. Ou seja, fazer a comunicação da ciência, que é uma coisa que me fascina muito, esta coisa de nós abrirmos um bocado aquela coisa da Torre de Marfim, onde estão lá os doutores enfiados, e abrir-se à sociedade, para que a sociedade possa fruir disso e aprender e que isso tenha valor na vida das pessoas. Olha, de repente, enquanto falavas, identifiquei pelo menos mais dois pontos de ligação entre nós. Um deles é, desde logo, a tua terra, Vila Nova da Barquinha, porque eu fiz a Em recruta para os Tancos, paraquedistas em Tancos, exato. exatamente, e tive que ir algumas vezes a Vila Nova da Barquinha, não passear, já fui lá depois disso passear, mas pronto, sim, essa é uma ligação. A outra é esta coisa de contar histórias, porque na verdade eu faço teatro e no teatro também uma das coisas que fazemos ou que podemos fazer é contar histórias. Portanto, já são três pontos de ligação. E agora perguntava-te, o que é que te move nesta área do acesso e da inclusão? Olha, eu comecei, eu acho que sempre fui muito sensível à questão da acessibilidade. A minha primeira experiência mesmo a trabalhar profissionalmente na acessibilidade já foi há muitos anos, creio que em 2007, quando eu integrei uma equipa de um projeto europeu que se chamava Touch or Not to Touch. E era um projeto de património, onde se incluía arqueologia, especificamente direcionado a pessoas com dificuldades visuais. E nesse projeto nós tivemos no museu onde eu trabalhava, foi uma experiência muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de, no âmbito do projeto, fazer uma exposição muito interessante em que nós fizemos um esforço enorme de fazer réplicas de artefactos, porque há aquela coisa que vais a um museu, eu entendo mais de museus de arqueologia e não se pode tocar nas peças, não é? E então nós fizemos réplicas e algumas mesmo reais, porque trabalhávamos com pessoas que faziam arqueologia experimental, portanto, um artefacto de pedra foi mesmo feito em pedra, para que as pessoas pudessem sentir o frio da pedra. As coisas em cerâmica foram mesmo feitas em cerâmica. E depois nós ainda incluímos uma série de réplicas de gravuras, por exemplo, pensa nas gravuras do Coa. Nós vamos visitar, não podemos tocar. E, portanto, nós fizemos réplicas das rochas e era possível tocá-las e ver o relevo, ver a figura dos animais que tinham sido gravados. E eu adorei trabalhar nesse projeto. E fui sempre desenvolvendo esta sensibilidade. Curiosamente, agora que eu me dedico à comunicação de ciência, até estou a organizar uma sessão num congresso que vai haver no próximo ano em Roma, que é um congresso da Associação Europeia de Arqueólogos, em que eu vou com um colega que se dedica especificamente à comunicação de ciência inclusiva. Ele tem um trabalho extraordinário nessa área, porque há imensas formas de nós comunicarmos ciência de forma inclusiva. Imagina, um buraco negro pode ser comunicado através do som, por exemplo. E então eu desafiei para nós fazermos uma sessão sobre comunicação de ciência especificamente focada nas questões da inclusão e da diversidade. Por outro lado, há outra questão que também me interessa bastante. Nós aqui em Portugal talvez não estejamos tão sensíveis a isso ainda, mas que é a questão da própria inclusividade dentro da ciência, ou seja, ciências, investigadores de grupos menos representados
terem oportunidades de real inclusão no fazer da ciência. E tu, Eduardo? É interessante isso, porque nós organizamos um festival de teatro e estamos num caminho de tentar procurar que esse festival seja cada vez mais inclusivo, acessível e sustentável. E na primeira vez que abordámos temáticas destas e que entramos objetivamente e conscientemente neste caminho, esse era um dos temas que se passava exatamente a mesma coisa em relação à arte, é que se fala muito da acessibilidade e vamos rapidamente para aquelas coisas mais imediatas, que é o acesso à sala, é a questão física de acesso, e depois esquecemos de muitos outros fatores que são fundamentais para que os eventos ou o objeto se torne realmente acessível. Mas nessas conversas também houve esse lado, não é? A arte, que até é supostamente uma área que deveria ser, na minha opinião, claro está, pioneira nestes campos, por vezes ficou ali evidente que o teatro não é tão, dentro de si mesmo, não é assim tão acessível. E desde logo, partindo das escolas e subindo até às estruturas, felizmente começam a aparecer projetos interessantes de inclusão e de integração, mas ainda são muito poucos a nível nacional. Sim, é um bocado por isso, eu, assim, de repente, quando há bocado falei da minha origem humilde, eu, ao longo da minha infância, não deixei de ter uma infância feliz, mas inevitavelmente que tive também algumas situações que senti algum desconforto e achei que, de alguma maneira, não me revoltei contra o mundo de maneira nenhuma, mas achei que, por vezes, há situações que a vida nos impõe, das quais nós não somos minimamente culpados e que nos faz sentir diferentes de outros que têm a felicidade de ter uma origem e um entorno mais favorável. E se calhar é isso, não sei, não tenho a certeza, não pensei muito aprofundadamente que levou a que eu, e felizmente a minha equipa, a equipa da companhia da qual eu faço parte, é também sensível a isto e levou-me a ter a intenção de procurar e aprender cada vez mais. A primeira vez que pensei sobre estas coisas achava que sabia tudo e hoje continuo, se calhar, sem saber absolutamente nada, procurando saber sempre cada vez mais. Mas sim, foi essa coisa de que a minha questão era social, mas não é isso. Há montes de outros fatores que eventualmente privam as pessoas de desfrutar de uma maneira equitária, Sim, democrática, sim, há pronto, barreiras. sim, socialmente democrática. Para que a democracia se efetive, é necessário que a sociedade evolua nestes fatores e pronto, e isso foi algo que me trouxe até aqui. E porquê é que te associaste à acesso cultura? Então, se eu busco informação, tenho que procurar Exato. também numa boa fonte Exatamente. pronto, e então foi um bocadinho por isso, foi procurar, encontrei a Acesso Cultura, a Acesso Cultura faz um trabalho fantástico, encontrei a Maria Blarroux, que é uma pessoa bastante disponível para ajudar a crescer, e pronto, e encontramos, não foi só eu que encontrei, foi a associação que encontrou na Acesso Cultura um bom porto, e um bom porto para crescimento, e um bom porto para poder partir e ir à procura e em direção a caminhos que queremos percorrer, e com eles fica mais fácil, sim. É um pouco a minha experiência recente como associada, mas muito privilegiada de beneficiar de tudo aquilo que a Acesso Cultura me ensina e que rapidamente consigo pôr em prática nos meus próprios trabalhos como comunicadora. De facto, a Maria Valarrue é incrivelmente disponível e já me ajudou numa série de coisas. Por exemplo, uma coisa que eu se calhar há uns tempos não pensaria, eu tenho um podcast. Nem toda a gente pode ouvir. E, portanto, eu passei a criar uma newsletter e transcrevo todos os episódios e coloco tudo o que está transcrito online para as pessoas poderem fazer o download
pá, é o que é, se calhar é pouquinho, mas é uma sensibilidade que eu ganhei e é fruto de acesso à cultura. Além de outras coisas muito concretas. Eu admiro bastante o trabalho da Acesso à Cultura. Então, se me perguntassem há meia dúzia de anos atrás, se uma pessoa cega poderia ir ao teatro, eu diria, todo seguro de mim, claro que sim, porque ela ouve e pode perceber o que se passa. Pronto, isto é o exemplo que eu costumo dar do tamanho da minha ignorância. Hoje percebo perfeitamente o quanto estava errado e o quanto é fundamental o trabalho da audiodescrição para essas pessoas e isso veio também de toda uma descoberta que eu tenho vindo a fazer desde que enverdamos por este caminho e obviamente que tudo é muito mais fácil quando temos acesso à cultura como fonte e como base para podermos consultar, Exatamente. como consultoria. E não só porque também temos algum tipo de apoios. Por exemplo, nós terminamos agora há uma semana a 14ª edição do nosso festival e tivemos uma grande. Todos os espetáculos que tinham palavras foram traduzidos em direto e ao vivo para língua gestual portuguesa e 6 espetáculos tiveram audiodescrição. Porque tivemos o apoio da Acesso Cultura e eu ainda tentei que fossem todos os espetáculos com audiodescrição. Depois percebi que era uma loucura, porque estaria a pôr em risco outras questões que têm a ver com a sustentabilidade da estrutura, mas sim, olha, partilho que é o meu sonho, é conseguir ter uma edição do festival com todos os espetáculos, com audiodescrição e todos os espetáculos que tenham palavras com tradução para a língua gestual portuguesa, Eu independentemente do público que eu consiga alcançar. É o espero, objetivo. Eduardo, olha, eu espero sinceramente que o consigas e já agora deixo-te aqui um desafio. Há uma ligação muito interessante entre ciência e teatro. Fazem-se peças de teatro de comunicação de ciência. Quem sabe um dia vocês não fazem uma peça de teatro de ciência. Em relação a esse desafio, e assim, porque acho que estamos a terminar o tempo, Estamos. Sara, digo-te assim de peito aberto, será um prazer enorme. Esses são os desafios que nos faz sentir que vale a pena continuarmos, e seria um gosto muito grande podermos, eventualmente, descobrir uma forma de enverdar por esse caminho, porque também é algo que nos seduz, é algo, não temos os meios, não temos os contactos académicos, por vezes, não estamos assim tão próximos da academia. Olha, mas agora tenho-te a ti à mão e depois Então, eu sou um abusador e eu aproveito as olha, oportunidades que me dão. as conversas são magníficas. Muito obrigada, Eduardo. Nada. Olha, um coração grande para todos e para ti também em particular, Outro para Sara. ti. Obrigado. Bem-aja, bem-aja. Adeus.